Olá família CB Vida, aqui é o Matheus Koval, sou pastor da comunidade e é um prazer ter você aqui conosco no nosso canal. Nós estamos semanalmente disponibilizando aqui as nossas mensagens e conteúdos relacionados aos nossos ministérios. Por isso, é muito importante que você inscreva e também ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que você quer ter acesso a todo esse conteúdo e ter essa experiência online junto conosco. Nós estamos mantendo as nossas celebrações, nossos encontros presenciais, por enquanto suspensos, por tudo aquilo que está acontecendo do coronavírus. E nós também reforçamos que você fique em casa e que você passe esse tempo com a sua família, esperando as novas orientações do nosso governo para o seu bem, para o nosso bem e para o bem da nossa nação. Mas a nossa igreja não para, ela não está fechada, ela está em movimento, está ativa. E nós estamos ao máximo nos esforçando para que você possa ter uma experiência muito próxima, online, junto conosco. Então, todas as terças-feiras, às 20h30, nós temos uma live de oração. E como tem sido precioso esse tempo, como tem sido gostoso essas noites e que nós temos gastado um tempo de oração, investido mesmo, compartilhando os nossos pedidos de oração. Nós temos compartilhado os nossos pedidos de oração e isso tem sido muito bom, tem sido um tempo muito proveitoso. Às quintas-feiras, nós estamos tendo os nossos encontros muito próximos, como se fosse um pequeno grupo. Então, às 20h30, no Instagram, você pode acessar e ter esse conteúdo junto conosco, virtual, esse tempo de intimidade, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua semana. Claro, aos domingos que nós temos o nosso encontro, nossa celebração aqui, e é um privilégio ter você aqui junto conosco, acompanhar tudo aquilo que nós estamos vivendo como comunidade. Um tempo muito importante para nós também é esse momento agora, que é um momento de generosidade, um momento que a nossa comunidade ama. E provavelmente agora, nesse exato momento, nós estaríamos levantando e levando aqui à frente, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas e tudo aquilo que Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem sustentado a minha e a sua vida. E nós aqui como igreja, os nossos custos e os nossos investimentos e os valores que nós precisamos acertar continuam os mesmos. Nada mudou, tudo continua da mesma forma. Por isso eu oro e peço que você continue sendo fiel, que você continue a investir nesse tempo. Nós precisamos mais do que nunca da tua ajuda, do teu investimento, daquilo que você um dia se propôs fazer como parte dessa família, como parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que Deus irá nos sustentar em meio a toda essa crise. Nós temos algumas formas que você pode estar fazendo agora parte dessa contribuição, já que nós não estamos tendo os nossos encontros presenciais. Uma delas é o nosso número aqui de WhatsApp, que você pode estar mandando uma mensagem para nós e você tendo acesso a todo o nosso conteúdo e informações bancárias. Nós estaremos disponibilizando aqui um link na descrição do vídeo que você pode acessar, e não só apenas para fazer as suas contribuições. Você também pode mandar os seus pedidos de oração, você pode pedir estudos bíblicos, você pode também solicitar um auxílio pastoral específico se você estiver passando por alguma dificuldade. Então, aqui na descrição você vai ter acesso a esse conteúdo, vai ter acesso a essas informações via WhatsApp com a nossa comunidade. Qualquer dúvida que você tiver, nos chame no nosso número do WhatsApp e que nós vamos ter uma equipe para poder te auxiliar e te ajudar, inclusive nessa experiência online junto conosco. Faça parte do sustento da nossa comunidade. Hoje eu quero compartilhar com você algo que está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, para que você aí busque a tua Bíblia ou acesse ela no teu tablet, no seu celular, e você tenha esse momento junto conosco. Se você que está nos assistindo aí nesse canal e você não tem uma Bíblia física, de papel, eu me comprometo a mandar enviar para você uma Bíblia. Então coloque aí o comentário ou também acesse o nosso número de WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Me solicite lá uma Bíblia, eu faço questão de entregar para você e você ter também uma Bíblia na sua casa, ok? Então 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 18, acompanhe aí junto comigo. E diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor ele expulsa o medo, porque o medo supõe que existe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Quero ler de novo isso com vocês. No amor não há medo, no amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa todo tipo de medo, porque o medo, ele supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Hoje eu quero então conversar com vocês sobre o medo, que o verdadeiro amor, o amor perfeito, o amor extraordinário, ele tira ou lança ou afasta todo tipo de medo. Então aqui eu quero conversar com você hoje, já quero deixar aqui uma pergunta para você, já iniciar refletindo quais são os teus medos, quais são os teus anseios, o que tira a tua paz, o que está gerando aí confusão dentro do seu coração. Eu queria que você pensasse durante toda essa reflexão e você refletisse em tudo aquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite e que você se encontre de fato com Jesus e com o verdadeiro amor, para que você possa abandonar todo esse medo, tudo aquilo que vem paralisando, tudo aquilo que vem dificultando a tua caminhada, a tua jornada. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de crise. Eu tenho falado muito sobre isso, usado muito essa palavra, crise, porque não tem sido fácil passar esses dias de quarentena, lidar com tantas mortes, lidar com crise econômica, e isso acaba gerando medo no nosso coração. Mas esse amor perfeito, esse amor que transcende as nossas dificuldades, ele abandona, ele lança, ele aparta todo tipo de medo. E eu espero que você seja tomado nessa noite por uma paz que excede todo o entendimento aqui, e juntos nós vamos refletir sobre isso. Mas que tipo de amor pode ser? Essa é a primeira dúvida que vem na tua cabeça. Que tipo de amor é esse perfeito? Que tipo de amor é esse bom, extraordinário, que lança fora todo tipo de medo? Será que é o amor de um casal? Será que é o amor de uma mãe por um filho? Ou por um time de futebol? Ou algo do tipo? E eu lembro de uma história de um pastor amigo meu, que ele conta que ele estava brincando perto da piscina com o irmão dele, e aí o irmão dele sem querer escorregou e caiu dentro da piscina. E aí ele viu a mãe dele entrando na piscina, pegando o menino, o seu irmão, e atravessando ali a piscina, e chegou do outro lado e parecia uma cena de um milagre acontecendo, porque a mãe dele não sabia nadar. Ela nem sabia depois explicar o que aconteceu naquele momento de adrenalina, em que quando ela viu o menino entrando dentro da água, ela se jogou, se lançou, e pelo instinto de mãe, o instinto materno, ela atravessou nadando aquela piscina e chegou ao outro lado. Aí você pode dizer, então o instinto de mãe, será que é esse tipo de amor que expulsa, que lança, que ultrapassa a barreira do medo de não saber nadar e entra na água e atravessa com o menino? Pode até parecer algo muito próximo com isso, a gente pode até olhar para um ato de heroísmo como dessa mãe e relacionar com isso, mas aqui não. Aqui, quando fala sobre o perfeito amor, está falando sobre o amor de Deus. Nós temos aí alguns tipos de amor relacionados aí no Novo Testamento. Talvez o ágape, que é o amor de Deus, o filéus, o eros, que são os amores de amigos, os amores de um casal. Mas aqui o texto está falando sobre o amor de Deus. O texto aqui se refere que o amor do nosso Deus, o amor de Jesus por nós, lança fora todo tipo de medo. Então nós temos que entender que amar a Jesus e de fato estar vivendo debaixo desse amor, em contato com esse amor, vai levar a nossa vida a viver um ato não de meramente coragem, mas um ato de olhar para as coisas que se levantam ao nosso redor e não se abater por elas, porque nós estamos debaixo desse amor. Então, se nós entendemos que esse amor perfeito é o amor do nosso Deus, então qual é a qualidade desse amor? De que forma nós podemos dizer ou ter a certeza de que amamos a Deus e de que nós estamos firmados nesse amor? Olha o que João 14:15 diz para nós. Porque nós temos um costume na nossa cultura e nas nossas canções, nos nossos livros, na nossa literatura, ou até mesmo no nosso próprio dia a dia, confundir amar com gostar. O amor com sentimento. E amor não é sentimento, amor não é gostar de alguém. Amar é uma escolha, é uma decisão, é um mandamento. Olha só o que diz então João 14, a partir do versículo 15. Acompanhe aí comigo. Presta atenção. Se vocês me amam, isso aqui é Jesus dizendo.
É Jesus falando nos nossos corações. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só, olha a condição aqui que Jesus está colocando para nós, dizendo: se você realmente me ama, você irá obedecer aos meus mandamentos. Então, viver em amor, presta atenção nisso, é viver os mandamentos de Jesus, é viver a vontade de Jesus, é caminhar em cima dos desígnios que Jesus tem para nós. Viver a vontade de Jesus nos lança fora do medo. O segredo para viver uma vida sem medo, uma vida de coragem, eu gosto de usar essa palavra, postura. É uma das palavras que eu mais gosto. Uma postura diante da vida, sem medo, de coragem, de enfrentamento das dificuldades e das lutas, é viver no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar perfeito para que você possa viver e caminhar nesses dias. Mas dificilmente é assim que nós agimos no nosso dia a dia. Nós não aceitamos muito bem que a vontade de Deus tome conta, tome a direção da nossa vida, e por isso nós muitas vezes preferimos o nosso caminho, a nossa escolha, o nosso jeito. Olha só, e tudo aquilo que nós tomamos como rumo da nossa cabeça, do nosso jeito, da nossa forma, isso gera medo dentro do nosso coração. Olha só que interessante, quando Adão e Eva caem no erro de provarem ali, de comerem do fruto no qual Deus disse para eles: não comam desse fruto, e assim eles vão na posição contrária à vontade de Deus, eles comem do fruto. Quando Deus chega no jardim, qual é a ação deles? Qual é o modus operandi de Adão e Eva? É se esconder atrás do quê? Das folhagens, porque dentro do coração deles, eles desfrutaram de um sentimento, de uma condição que antes eles não viam, que é o medo. Então, quando nós nos opomos à vontade de Deus, nós estamos no lado contrário à vontade de Deus e não obedecemos os seus mandamentos e as suas vontades, medo é gerado no nosso coração. Então aqui está a raiz do medo humano. A raiz disso é a desobediência ao nosso Deus. Adão e Eva erraram, desobedeceram, e assim eles passaram a sentir medo, estavam se escondendo, vergonha brotou no coração deles, e a mesma atitude acontece nos nossos corações. Então, eu cantar para Deus: Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, é bonito, claro, tem problema? De jeito nenhum, eu amo dizer isso. Eu gosto de canções que eu posso externar o quanto que eu amo Jesus. Mas o que Jesus olha não é meramente as palavras que saem da minha boca. Mas se você quer provar que você ama Jesus, obedeça os mandamentos dele. Eu acho que chegar numa canção e se emocionar faz parte de gente que está caminhando com Jesus. Porque eu também... meu coração é levado para um momento muito especial, no qual eu me emociono quando eu estou cantando para Ele, quando eu estou entregando a minha adoração a Ele. E aí as palavras vêm, as palavras de adoração, de dizer o quanto que Ele é belo, o quanto que Ele é amoroso, o quanto que eu o amo, e eu me declaro nesse tempo. Mas a forma mais bonita do seu coração cantar e declarar que você ama Jesus é quando você ouve a voz dele e diz: é isso que eu vou fazer. Se o Senhor mandar eu virar à direita, eu vou virar à direita. Se tu mandares virar à esquerda, eu vou virar à esquerda. Se mandar seguir em frente, eu vou continuar seguindo em frente. Mas isso é muito difícil para a nossa geração, que foi ensinada a viver as suas próprias vontades. Nós somos ensinados a viver em autonomia de ser, autonomia nas escolhas, autonomia nas minhas vontades, nas minhas potências, nas minhas relações. E quando vem um outro ser e vem e coloca, imprime em nós as vontades dele, nós achamos que isso é um peso, nós achamos que isso vai nos prejudicar, que isso vai nos escravizar, sendo que é totalmente o contrário àquilo que a vontade de Deus tem para nós. Então, amar a Deus é seguir a cada um dos seus desígnios e vontades. Tudo bem então, pastor? Eu entendi algo aqui. Eu preciso dar ouvidos para Jesus. É isso. Talvez a gente poderia até encerrar aqui agora essa mensagem e que você possa levar já isso daqui para casa. Se você tem ouvido as vozes do teu coração, as vozes das pessoas, eu digo para você hoje, isso não é amar a Deus.
Dar dinheiro na igreja, o dízimo, isso não é amar a Deus. Fazer parte de um ministério, isso não significa amar a Deus. Vir para a igreja e cantar louvores não significa amar a Deus. Vir para o salão do espaço da igreja também não significa amar a Deus. Amar a Deus significa dar ouvidos a Jesus. Para quem você tem dado ouvido? É dar ouvidos e seguir aquilo que Ele tem para nós. Me sujeitar à vontade, obedecer. Então, entendi isso, pastor, mas qual é o tipo de obediência? É pautada no medo? É pautado na força? Com certeza não. Nada que quando você ouve o nome de Jesus Cristo será por força, por violência ou por medo. O próprio texto diz que o amor perfeito lança fora o medo. Então nós não vamos obedecer a Jesus com medo dele lançar um raio sobre nós, ou ele mandar, como algumas igrejas eu já vi fazendo isso, Deus vai mandar o gafanhoto e vai ceifar aí os teus recursos, vai ceifar coisas de você. O nosso Deus não faz esse tipo de coisa. O nosso Deus não é sádico, Ele não é um Deus tirano. A obediência dele não é imposta, a obediência dele é leve, é por meio do amor. E eu quero conversar então com você sobre 3 tipos de obediência a partir desse amor, ok? Então, a primeira obediência é a obediência consciente. Grava aí, anote aí no seu caderno, em alguma folha, para que você possa também fazer esse tempo de devocional aí durante a tua semana. O primeiro, então, é a obediência consciente. Como que vem essa obediência consciente? Ela nasce de uma consciência sobre quem Deus é e o quanto Ele ama você. Por conhecer o amor de Deus e os sonhos dele, você obedece não mais por força, mas porque você confia nesse amor. Confia nas palavras da vida, palavras de vida. Presta atenção nisso, por conhecer, por ter consciência do amor desse Deus e sobre o caráter dele, nós confiamos e assim a nossa obediência é consciente. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno e meu pai, a gente estava fazendo as nossas peripécias, a gente às vezes ia limpar lá o forro da minha casa, do telhado. Ou até mesmo a caixa d'água. Eu amava fazer isso, limpar essas coisas junto com meu pai. E tinha um buraco que era feito no teto, em que nós subíamos por lá para acessar a caixa d'água. E sempre na hora de descer, meu pai descia primeiro e depois ele dizia para mim: pula, filho, pula que o pai vai te segurar. Pula que eu vou segurar você nos meus braços. E eu lembro que eu não tinha medo de fazer isso. Eu não tinha medo de me lançar. Eu não tinha medo de pular, porque eu sabia que o meu pai iria me segurar. Eu sabia que os braços dele eram fortes e que ele iria me suportar. Então a primeira coisa é a obediência consciente, por saber quem Deus é. Por saber desse amor, por conhecer tamanha graça, por saber que um dia Ele nos amou tanto e nos amou tanto que Ele entregou Jesus Cristo no meu lugar, no teu lugar. E esse amor transcende a experiência humana, transcende a nossa consciência. É um amor incondicional, não é um amor pautado naquilo que eu e que você possamos fazer, mas Ele fez uma aliança conosco e disse que iria nos amar. Então olha só, um ser que nos ama tanto e também é digno de confiança. Na live de terça-feira eu falei sobre isso. O Salmo 19 diz para nós que os desígnios do Senhor são dignos de toda a confiança. Quer dizer o quê? Que Ele não é homem para mentir. Nós, seres humanos, não podemos sequer colocar 1 metro a nossa existência, mas o nosso Deus, Ele é autossuficiente. Ele pode bater no peito e bancar a sua própria existência. No caráter dele não tem sombra de variação, não é encontrado mentira, não é encontrado nenhum tipo de duplicidade de verdades. Não, existe apenas uma verdade, é apenas uma palavra e Ele é fiel para cumpri-la. Então nós podemos confiar que se obedecermos ao nosso Deus, Ele irá nos conduzir pelo melhor caminho e nos encaminhará para pastos verdejantes. Se você está em dúvida de seguir ou não seguir a vontade de Deus, pela sua consciência você pode ter paz hoje, porque o nosso Deus é fiel em cada uma das suas promessas. Eu quero dizer um negócio para você.
eu confio no meu pai naquela época, né? Quando eu era pequeno, porque eu conhecia ele, porque eu sabia que ele iria me segurar. E a minha fala para você hoje é que se você ainda não obedece a Deus fielmente, é porque talvez ainda você não conhece de fato. Talvez ainda você não conheça de verdade. Porque no dia em que você desfrutar tamanho conhecimento de graça e amor, você vai passar a dizer: Jesus Cristo, eis aqui a minha vida, faça o que quiser dela, faça o que quiser de mim. Medo algum eu não vou ter, porque o teu amor perfeito lança fora todo medo, toda angústia que gera dentro do meu coração. Preste bem atenção nisso. Se você for um pouquinho honesto com você, você vai ter a consciência de que as piores escolhas da sua vida foram as vezes que você não deu ouvidos a Jesus. Lembra disso. Seja honesto com você. As piores escolhas da sua vida, das coisas que você se arrepende que você fez, eu tenho certeza que elas estão intimamente ligadas ao fato de você não ter dado ouvido naquela época ou naquele tempo à voz de Jesus. Guarde isso no seu coração. Fazer a vontade de Deus não é um favor que você faz para Ele, é um favor que você faz para você mesmo. Grava isso, anote essa frase. Fazer a vontade de Deus não é um favor que você faz para Ele. Queridos, o nosso Deus vai continuar sendo Deus, você seguindo a vontade dEle ou não. Ele é perfeito. Ele é soberano, Ele não depende de nós para subsistir. Pelo contrário, nós necessitamos dEle para subsistir. Então lembre disso, não é você que está fazendo um favor a Deus quando você investe no reino de Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Não é um favor a Deus que você está fazendo quando você serve como voluntário na igreja. Não é um favor a Deus quando Deus te fala, não vai por aí, e você não vai. Não é um favor a isso a Deus, é um favor que você faz a você mesmo, porque os caminhos dele são de vida e vão trazer alegria para o seu coração. Então grave isso, lembre disso, que toda vez que você obedecer a voz de Jesus, é um prazer, é um favor que você faz para você mesmo. É igual a criança, quando ela está doente, e aí com dor de garganta, que a mãe e o pai fazem 1001 coisas para a criança comer. Eu era uma dessas que o pai e a mãe faziam se desdobrar para poder comer quando o filho está passando por esse tempo. Olha, filho, se você comer, você vai deixar o papai e a mamãe alegre. São coisas que antigamente eram feitas, mas a gente acha que nós estamos fazendo um favor por nossos pais. A criança pensa, poxa, eu vou comer então não porque eu quero, que vai fazer bem para mim. Eu vou fazer isso porque é um favor que eu estou fazendo para o meu pai ou para minha mãe. E não, é um favor que eu faço para mim mesmo. E a mesma coisa ao me alimentar no período que eu estou com a minha imunidade baixa enquanto criança, a mesma coisa acontece quando nós fazemos a vontade de Deus. Então, os mandamentos de Deus não são para te prender, mas para te proteger. Não estão aí para te podar, mas para te ajudar. A vontade de Deus não quer te parar, ela quer te guiar. Então nesse tempo de crise, o que você precisa dar ouvidos a Jesus? O que dentro do seu coração você está inquieto aí, que você precisa restabelecer aí uma conexão via palavra, via intimidade em oração, para que você possa se alinhar com a vontade do Pai. E uma das coisas que me lembra muito sobre isso, sobre uma meia entrega, um meio discípulo, viver um tempo de entregar apenas partes da minha vida nas mãos de Deus. Eu me lembro de Pedro, quando ele estava ali com alguns outros discípulos, ali pescando, e aí então eles passam a noite inteira e não conseguem pescar nada. E aí o dia amanhece, eles voltam para as margens, e aí Jesus se encontra com Pedro e diz, volte lá e lance as redes. E aí eu fico imaginando Pedro ali, poxa, mas o que esse carpinteiro entende de pescaria? E ainda mais, ele manda a gente jogar, lançar as redes agora de dia, mas eu acho que ele não sabe muito bem que peixe vem de noite. Então ali eles jogam as redes e tem uma pesca, como a Bíblia relata, uma pesca maravilhosa, uma pesca jamais vista, com tantos peixes ali. Então Pedro cai prostrado ali diante de Jesus, e até aquele momento Pedro era um discípulo mais ou menos, ou era um discípulo em período parcial.
Porque ele não confiava, olha só, que Jesus iria sustentar. Ele não confiava ao ponto de, eu preciso ainda ter a pesca como o meu recurso. Eu preciso apenas me entregar parcialmente. E aqui ele entende agora que ele não precisa mais da rede para ser o seu sustento. Diante disso, ele entende que o barco não vem do sustento dele, não é da pesca que vem o sustento dele, não é das redes que vem o sustento dele. O sustento dele vem de obedecer a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Talvez você esteja com medo pela sua saúde, talvez você esteja com medo pelo seu emprego, talvez você esteja com medo por outras N razões, mas eu quero dizer para você, não é do teu emprego que vem o teu sustento. Não é da tua extrema precaução ou medo que vem a tua saúde. Claro, tomar ações preventivas colaboram com isso, mas nada nos impede de passar por sofrimentos da nossa saúde. Quem nos sustenta não é os médicos, quem nos sustenta não é o ministro da economia, quem nos sustenta é o nosso Deus. E o único que pode dizer, não temas, eu sou contigo, porque o meu amor lança fora o medo, é Jesus de Nazaré. Pedro entendeu isso, ele disse, eu não preciso mais das redes para garantir o meu sustento, porque Jesus está aqui dentro desse barco comigo, eu não temerei mal algum. Grava essa frase que eu vou te dizer. Na Bíblia, não existe a expressão mais ou menos. Você nunca vai encontrar a expressão mais ou menos. Porque tudo o que Deus faz é completo e perfeito. Se Deus não faz nada mais ou menos, e você está vivendo uma vida mais ou menos, isso significa que você não está vivendo o que Deus sonhou para você. Vou ler essa última parte de novo. Se Deus não faz nada mais ou menos, e você está vivendo uma vida mais ou menos, uma vida meio feliz, meio com medo, meio em alegria, meio no desespero, meio entregando a vida a Jesus e meio a outra parte não, isso significa que você não está vivendo o que Jesus sonhou para você. Então é a hora de você partir para uma obediência consciente daquilo que Deus é e que Ele irá te sustentar as nossas vidas. Segunda coisa, uma obediência amorosa. Primeiro, eu vejo quem Deus é, o seu caráter e o que Ele fez por mim. Então eu posso dizer, eu confio nele, eu vou ter essa obediência. E o passo 2 é depois de viver e aprender a confiar em Deus pelo seu caráter, eu passo a amá-lo, eu passo a desfrutar disso. Quanto mais eu vejo, mais eu amo Ele. Você começa a dar passos de fé junto com Jesus, você começa a vivenciar isso e você começa a amar aquilo que está fazendo no mundo, você começa a amar, a fazer parte daquilo que Jesus está fazendo, os desígnios dele começam a fazer parte da tua alegria. Olha só o que 1 João 4,10 diz para nós. Olha só isso. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, grava isso. Isso aqui é o Evangelho de Deus. Nós primeiro desfrutamos de uma confiança por saber do caráter desse Deus. E depois nós começamos a obedecer, porque nós sabemos que somos amados. Você é amado, você é amada. Certa vez perguntaram para Karl Barth, um grande teólogo, e eles perguntaram assim, Karl Barth, para você, qual é a parte ou a verdade mais impressionante que você vê na Bíblia? E ele respondeu assim, que Jesus me ama e foi a Bíblia quem me disse. Estava esperando uma resposta extraordinária, filosófica de Karl Barth. E ele vem e responde, a resposta é, Jesus me ama e foi a Bíblia quem me disse. Se você ainda não vê isso, que os seus olhos se abram e que o seu coração seja quebrantado nesse momento, porque Jesus ama a sua vida. Primeiro nós obedecemos porque o caráter dele é firme. E depois nós obedecemos porque Ele nos amou quando ainda nós estávamos em nossos pecados. Foi incondicional, não teve condição da parte nossa para que Ele pudesse nos amar. Ele simplesmente nos amou. Terceira e última, uma obediência concreta. Então entendi, Mateus, entendi. Eu preciso então entender o que Deus fez por mim e confiar nele. E naturalmente eu vou amando porque Ele me amou primeiro, então aí eu vou obedecendo.
Então, eu vou seguindo, eu vou mantendo, eu vou andando nos caminhos que Ele tem para mim. Então, preste atenção, se o primeiro é confiar, se o segundo é entender que eu sou amado, a obediência concreta está intimamente ligada com o fato de que se eu sei que eu sou amado, eu preciso continuar esse ciclo de amor. Olha só o que 1 João 4, versículo 20 e 21 diz para nós. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então olha só, cristianismo tem a ver com a prática do amor, a obediência e a vivência no amor. Então não importa quantos anos você vá aos cultos de domingo, se não amar o seu próximo, falhou. Não é cristianismo. A experiência do cristianismo se dá na experiência do amor. Amar não é só não fazer mal para o outro, mas o trato, a maneira como eu trato deseja o bem para você. Faça para o outro, faça a mesma forma que você, trate o outro também. E não aquela fala, pastor, eu não gosto tanto do irmão, mas eu amo ele em Cristo, só que eu ali, ele ali e eu aqui. Não, esse tipo de postura não tem nada a ver. Pastor, eu vou ser só um amiguinho, eu não consigo mais perdoar essa pessoa, eu não consigo amar essa pessoa. Então olha só, isso aqui não tem nada a ver com esse tipo de amor. Se amamos a Deus, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Se não vivemos assim, provavelmente o que dissemos sobre amar a Deus seja mentiroso. Então preste atenção nisso. O ato de viver sem o medo e diante desse amor está intimamente ligado não só à minha espiritualidade com Deus, mas à minha intimidade com meu irmão, aquele que está próximo. Se eu rompo a minha intimidade com meu irmão de amor e afeto, eu também estou rompendo a minha com Deus. Não existe modelo diferente disso. Mas pastor, é difícil perdoar. Não é fácil, eu concordo com você. Mas se dizemos que amamos a Deus, nós precisamos perdoar e querer o bem e lutar pelo bem do outro. Ontem, para encerrar e já refletirmos aqui, ontem eu li uma matéria de que o abastecimento em São Paulo continua praticamente normal, o abastecimento de alimentos. Mas sabe o que acontece? Que já praticamente algumas coisas se encerraram nos supermercados, é porque as pessoas estão pegando além daquilo que elas precisam. Elas estão estocando nas suas casas muito além daquilo que elas estão precisando para aquele momento. E esse tipo de ato, ele interfere na dinâmica do próximo, do outro, daquele que precisa comprar. Então olha só quanto que isso afeta a nossa realidade. Então, a gente acha que nós vamos sentir medo porque a nossa despensa não está tão cheia quanto achávamos que deveríamos sentir. Mas a Bíblia nos diz que se agirmos dessa forma e prejudicarmos o nosso irmão, é aí que nós vamos estar gerando medo, não apenas em nós, mas nos outros. Vocês estão entendendo como a dinâmica do medo ela funciona? Mas se eu confio que Deus é o meu sustento, eu preciso do necessário para o hoje, para o mínimo do sustento, da manutenção da minha casa naquela semana ou na semana seguinte, para que o meu próximo possa ter. Então, eu estou falando isso, ações muito práticas, para quando você for no supermercado, você pensar no teu próximo, pensar no outro. Também tem gente, irmãos, que não só não está encontrando coisas no mercado, mas não tem o que comer. Tem gente que está passando necessidade, por isso que nós estamos aqui com uma campanha na CB. Inclusive você, através aqui do link que nós temos na descrição do vídeo, você pode ter acesso ao nosso WhatsApp e você doar uma cesta básica, doar um alimento para alguém. Porque tem gente passando fome. E agora não é a hora da gente chorar para ver se Deus quer que a gente faça algo. Deus quer que você faça. Não é vamos orar para entender, discernir se nós devemos ajudar ou não essas pessoas. Não, nós precisamos ajudá-las, porque isso faz parte da dinâmica do amor no cristianismo. Se amamos a Deus, amamos o nosso próximo. E se o nosso próximo está com fome e está passando por um tempo, é o nosso papel fazer parte da ação de amar essas pessoas, de auxiliar essas pessoas. Está implícito no ato de amor. Então, agindo assim, agindo em obediência consciente, agindo em obediência amorosa, em concreta, que chega no espaço onde atinge a vida do meu irmão, todo o nosso medo se lança fora.
Pastor, a gente pode ter às vezes momentos de anseio no nosso coração. Podemos passar e iremos passar, mas se confiarmos em Jesus e Ele for o nosso sustento, o medo não entrará em nossas casas e não reinará sobre as nossas mentes. Que você possa refletir nessa palavra e que você possa confiar que Deus há de sustentar a minha, a sua e as nossas casas, e que não faltará nada para nenhum de nós. O amor perfeito lança fora todo medo. Que Deus abençoe você.